O tema da palavra de Deus nesta noite é: a porta não passou por reforma. E essa palavra vai estar ali em Mateus 25, do 1 ao 13. Você vai entender que porta é esta. Mateus 25, do 1 ao 13, traz a parábola das 10 virgens. Jesus estava com seus discípulos assentado no Monte das Oliveiras. E ali então Jesus estava ensinando sobre os acontecimentos dos últimos dias e sobre a segunda vinda de Jesus. Então a parábola das 10 virgens era um alerta para aqueles homens, há mais de 2000 anos atrás, e um alerta para nós também. Diz a palavra de Deus em Mateus 25, 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Como vocês já sabem, as parábolas eram utilizadas por Jesus, usando fatos do dia a dia ou da cultura onde eles estavam inseridos, para ensinar sobre conceitos espirituais. Então ele vai e fala sobre 10 mulheres, 10 moças, 10 jovens virgens que estavam aguardando pelo noivo. Jesus utilizou esta descrição usando um típico casamento judaico para esta parábola. Era hábito, era um costume, fazia parte da cultura, que o noivo fosse acompanhado dos seus amigos tarde da noite, à casa da noiva. E quando a noiva e as suas pajens, ou as suas 10 amigas estivessem ali e notassem o noivo, elas deviam então sair com as suas lâmpadas acesas para iluminar o noivo até que ele chegasse no lugar onde aconteceriam as núpcias. Jesus então usa este sentido, esta parábola e este exemplo para falar conosco nesta noite. Ele diz: olha, o reino dos céus, note, não é o reino terreno, não está falando de coisas daqui da terra, mas ele está falando de um outro reino do qual nós fazemos parte. O reino dos céus é semelhante, é parecido, é igual a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Eram 10 meninas virgens. Eram 10 mulheres que tinham as mesmas condições, estavam na mesma expectativa. Na cultura judaica, claro que antes era muito mais forte do que agora, a mulher ela precisava provar após o casamento que ela havia se guardado para o seu noivo. Ela tinha que sair daquele lugar onde eles haviam tido o primeiro ato e provar para todas as pessoas que estavam do lado de fora que realmente ela era uma moça pura e digna daquele casamento. Se isso não acontecesse, ela era repudiada pelo seu noivo, pela família dele e pela família dela. Isso seria uma vergonha. Ele diz que eram 10. Não sabemos ainda, quando nós lemos e estudamos, porque ele usa o sentido de 10. Mas ele diz que 5 delas eram loucas e 5 delas eram sensatas. Nos dias atuais, trazendo para nós, para os dias que nós estamos vivendo, assim como aquelas moças, por serem virgens, eram aptas ao casamento, todos nós hoje temos acesso à igreja, ao lugar de adoração, à palavra de Deus. Todos hoje podemos guardar, inclusive, muito da religiosidade em nós. Inclusive, acreditando que pelo fato de virmos ao culto, ofertarmos, dizimarmos, isso garantirá a nossa salvação. Aquelas moças acreditavam que pelo fato de terem uma lâmpada e de serem virgens, elas já estavam prontas para o casamento. Mas um fato vai acontecer que vai distanciar uma parte delas daquilo que elas almejavam. O fato de vir à igreja, o fato de dizimar, de ofertar, de cantar, de pregar, de falar em línguas e de profetizar, não nos garante nada, se nós não formos fiéis até o último momento, quando o noivo vier nos buscar. Então, algo que vem no meu coração é que a sensatez não está em ter a lâmpada, mas em ter azeite. Veja o que diz Mateus 25, 2, 3 e 4. 5 delas eram insensatas ou loucas, 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram consigo o azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. Aí você tem a imagem de uma lâmpada, ou de uma lamparina. Normalmente ela era feita
com argila, e este azeite que vai dentro dela, após ele ser envolto num tecido puro, as azeitonas serem envoltas num tecido puro, elas eram prensadas, e o primeiro azeite, que era o mais puro, então ele servia para abastecer a lamparina, ou então era utilizado também como um remédio para a cura de algumas doenças. Então não bastava ter a lamparina, não bastava ter a lâmpada, precisava que dentro dela tivesse azeite. Precisava ser colocado também este azeite dentro deste objeto, desta lamparina, para que conforme o azeite fosse sendo queimado, ele vedasse aquele recipiente ou aquela lamparina. Então, quanto mais azeite queimasse dentro da lamparina, mais aquela lamparina conseguiria ficar impermeabilizada. Podemos trazer essa parábola das 10 virgens, e trazer diversas reflexões sobre ela. Mas hoje o que eu quero te pedir para que você se compare, você sendo uma lamparina e o azeite sendo o Espírito Santo de Deus na tua vida. Quanto mais este azeite queimar em você, quanto mais a presença do Espírito Santo estiver em você, mais você estará preparado para fazer com que a luz de Cristo flua através da tua vida. Então, o uso constante daquela lamparina é que fornecia para que aquela lâmpada pudesse ficar acesa. Quanto mais azeite você tiver, mais você vai queimar e iluminar. Então, não adianta ter a lâmpada, não adianta vir à igreja, não adianta carregar a Bíblia debaixo do braço, não adianta fazer curso teológico, não adianta tocar, cantar, pregar, sapatear, não adianta se nós não estivermos cheios da unção do Espírito Santo de Deus, porque é esta unção que nos faz queimar todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus. Então, uma das lições que eu tiro é que sem o Espírito Santo não há como haver queima e nem luz. A palavra de Deus diz que 5 daquelas mulheres, elas tinham uma lamparina e mais ainda, elas tinham uma reserva a mais de azeite, sabe? Existem momentos da nossa vida que nós precisamos ter um azeite suficiente para queimarmos, porque vai tudo bem. Mas existem momentos em que nós passamos por situações tão difíceis e tão desafiadoras, que se nós não tivermos cheios do Espírito Santo, cheios do azeite e do óleo do Senhor, nós vamos queimar e nossa luz vai apagar, porque não vamos conseguir brilhar mais, vai nos faltar uma reserva. Então, o que o Senhor nos chama nesta noite a atenção é para que nós venhamos a olhar para nós e medir o nível de azeite que temos dentro de nós. Sem o Espírito Santo, que pode ser representado pelo azeite puro, jamais viveremos a nossa verdadeira identidade. Sem o poder do Espírito, você será apenas uma lâmpada apagada, um cristão pela metade, um sal que não dá sabor ao alimento. Não basta ser cristão. Não basta carregar uma carteirinha de membro, uma carteirinha pastoral. Nós temos que estar cheios do azeite. 5 daquelas virgens estavam prontas para queimar por muito tempo. Tinham azeite em suas vasilhas e tinham ainda um azeite que podiam recarregar depois. Já as outras 5, as imprudentes ou loucas, logo teriam a luz apagada, porque lhes faltaria azeite, tinham apenas o suficiente. Não basta abastecer a nossa lâmpada de domingo, não basta ouvir a palavra apenas no domingo, não basta apenas nós cantarmos e adorarmos ao Senhor no domingo. Este azeite será insuficiente para que a nossa lâmpada permaneça acesa durante toda a semana. É preciso todos os dias, todo o tempo, 24 horas por dia, reabastecer essa lamparina. E aqui a palavra de Deus diz, em Mateus, versículo 5, e tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. E o alerta de hoje é, cuidado com o tempo de sono. As 10 dormiram, as prudentes e as imprudentes, as sensatas e as loucas. E eu dizia, Senhor, o que isso quer dizer? Ele dizia no meu espírito, cansaço, fadiga, desânimo, derrotas, perdas e fracassos podem até nos abater, mas não podemos deixar de vigiar em nossos pensamentos, sentimentos e ações, para que não sejamos achados dormindo quando o noivo chegar.
Quanto mais você demorar para tomar uma posição em Cristo, mais risco estará correndo de perder a pouca reserva de azeite que ainda possui. Todos nós passamos por lutas e adversidades, sim ou não? Quem aqui não passa? Bom, somos todos humanos, então, né? Estou falando com pessoas humanas. Pessoas que passam por lutas e adversidades. E aqui a palavra de Deus está dizendo que naquele momento, todos estavam dormindo e descansando. Existem momentos da nossa vida que o cansaço nos abate, o desânimo nos abate, a tristeza nos abate. Mas quanto mais nós demorarmos para nos recuperar, quanto mais nós demorarmos para colocar azeite nas nossas lâmpadas, quanto mais demorarmos para nos reposicionar em Cristo, mais corremos o risco de quando o noivo voltar, ele encontrar as nossas lamparinas apagadas. A palavra de Deus diz que aquele noivo chegou no horário que elas não esperavam, à meia-noite. E diz a palavra de Deus, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Eu fui pesquisar um pouco sobre o sono da meia-noite. E diz a palavra, os estudos, os cientistas, que o ideal é você dormir pelo menos 90 minutos antes da meia-noite, para que você consiga descansar. Então, quando eu leio aqui, diz, mas à meia-noite, significa que elas já estavam dormindo há mais tempo. Não foi à meia-noite que elas dormiram. Elas já estavam dormindo antes daquele horário. E diz que naquele horário em que elas menos esperavam, o fato acontece. Algo extraordinário acontece. E aqueles que elas aguardavam, aparece. E diz que todas se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. Mas você se lembra? 5 tinham reservas e 5 não tinham. Quando menos se espera, quando você está desprovido de qualquer reação, quando você está mais relaxado, mais descansado, quando você está mais desatento, quando você achar que não vai mais acontecer, quando você achar que Jesus não vai chegar tão rápido, quando você achar que a trombeta não vai voltar e não vai tocar tão rápido, quando você achar que ainda tem muitas coisas para acontecerem no teu futuro, talvez você seja surpreendido como estas mulheres, que foram surpreendidas. E diz a palavra de Deus, que 5 delas estavam preparadas e outras 5 não. Então, o que eu aprendo com isto, é que nós devemos estar o tempo todo, repete comigo, eu preciso estar preparado o tempo todo com azeite, para quando o noivo voltar. Ele não avisará quando estiver vindo, mas você só escutará que ele chegou, porque Jesus voltará e virá como um ladrão. O ladrão não avisa quando chega. O ladrão não avisa quando vai na sua casa. Porque se ele avisasse, você trancaria as portas, ligaria o alarme, acionaria os vizinhos, pediria para que a ronda estivesse ali. Não, ele chega quando você menos espera. E a palavra de Deus que Jesus vai voltar como um ladrão, num abrir e fechar de olhos. Quando a última trombeta tocar, ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Aleluia! Aleluia! É isso que nós aguardamos. Nós não aguardamos saber o que vai acontecer no governo em 2023. Nós não aguardamos saber se o dólar vai aumentar ou cair, se a bolsa vai aumentar ou cair. Nós não aguardamos nada além disso que está acontecendo nos noticiários. Não é por isso que nós vivemos.
Nós entregamos a nossa vida a Jesus, convidamos Ele para entrar no nosso coração, passamos pela água do batismo, participamos da Santa Ceia, louvamos ao Senhor, pregamos a palavra de Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, meditamos na palavra de Deus, para que quando o noivo voltar para buscar a sua igreja, que somos nós, Ele possa nos achar com as nossas lamparinas acesas, e nós possamos dizer: ora vem Senhor Jesus. Este fato vai acontecer, Jesus vai voltar, nada poderá impedir Jesus de voltar. Os homens podem impedir um presidente de sentar na sua cadeira, os homens podem impedir uma rainha de assentar no seu trono, os homens podem impedir, através de leis, muitas coisas de acontecerem, mas a volta do Filho de Deus, ninguém poderá impedir, porque todo poder, todo governo, toda majestade está nas mãos dEle, e Ele, quando voltar, ninguém poderá deter. Nós precisamos estar preparados para este dia, e o nosso coração precisa se alegrar com essa notícia: Jesus em breve voltará. Aleluia! Essa notícia é melhor do que o sorteio de um carro, essa notícia é melhor do que o aumento ou a baixa do dólar ou da bolsa, não importa. A melhor notícia, aquela que nós esperamos e toda a criação aguarda, é que Jesus venha para buscar a sua igreja e a sua noiva. A palavra de Deus diz que isso vai acontecer no abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta tocar, e mais ainda essa é a nossa esperança: os mortos, aqueles que nós perdemos, aqueles que foram antes de nós, eles serão ressuscitados e não verão mais a morte, e todos nós seremos transformados. A enfermidade não vai poder mais tomar conta de nós, as dores desta terra não poderão mais ter domínio sobre nós, a escassez não poderá ter domínio sobre nós, porque seremos transformados. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, nós esperamos este dia, o nosso coração aguarda este dia. Você precisa se alegrar, desejar todas as manhãs e dizer: vem Jesus, porque eu estou com a minha lamparina acesa, esperando pelo Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Muitas pessoas não cuidam da sua lamparina, não olham para como está o seu reservatório, porque ficam preocupadas em abastecer o outro, o cônjuge, o filho, o pai, a mãe, a vizinha, os parentes. Não fazem uma entrega total diante do altar do Senhor, porque estão olhando para a lamparina do outro que está apagada. Mas eu quero te dizer algo nesta noite: a salvação, ela é individual, é você cuidando de você, é você alimentando o teu espírito, é você colocando azeite na tua lamparina, é você com Deus e Deus com você. Não existe nada que você possa fazer pelo outro a não ser orar por ele, mas o outro não pode ser um obstáculo entre você e Jesus. As insensatas disseram às prudentes, olha aí versículo 8. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Aquelas mulheres que não estavam preparadas, aquelas mulheres que achavam que o noivo não viesse mais, aquelas mulheres que já não estavam cuidando daquilo que deviam cuidar, aquelas mulheres agora, quando chega o noivo, elas olham para si, veem que a sua lamparina está apagada e pedem para aquelas que estavam preparadas, e elas dizem: nós não podemos te dar, porque se nós dermos para você, vai faltar para nós. Se vira, vai comprar, procura aquele lugar que um dia estava vendendo e você não quis. Sabe o que quer dizer, irmãos? A porta está aberta, o microfone está ligado, as redes sociais estão proclamando a vinda de Jesus, mas existem muitos que não querem ouvir, existem muitos que não querem deixar o conforto da sua casa, existem aqueles que não querem deixar os seus amigos, existem aqueles que não querem abandonar as más práticas para ouvir a palavra de Deus e abastecer a sua lamparina. E eu quero dizer para você nesta noite,
noite. Jesus vai voltar no abrir e fechar de olhos. E nós precisamos estar com as nossas lamparinas cheias de azeite, sem ficar nos preocupando mais com as coisas desta terra. Oh, aleluia! Aquelas mulheres, talvez, no momento de comprar azeite, no momento de reabastecer, no momento de estar com uma reserva, talvez tenham ficado preocupadas com os outros, preocupadas em cuidar da vida da vizinha, preocupadas em ficar conversando, fazendo outras coisas, eu não sei, mas elas não se preocupavam com o que precisavam se preocupar. Nós precisamos estar atentos e preocupados com aquilo que é, de fato, uma verdade, que Ele vai voltar. Não se preocupe com as suas coisas. Não se preocupe mais com aquilo que você está vivendo hoje. Em nada daquilo que você está vivendo hoje se compara àquilo que Jesus tem preparado. As dores desta terra, o nosso sofrimento, eles são momentâneos, porque no abrir e fechar de olhos, tudo isso terá acabado. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não podemos salvar ninguém, não podemos fazer escolhas pelos outros. Todos nós temos algo chamado livre-arbítrio. Podemos escolher. A palavra de Deus em 1 Coríntios 6:12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Existem pessoas que ainda estão sendo dominadas por práticas que já não deviam mais fazer parte de suas vidas. Existem pessoas que frequentam anos dentro de uma igreja, ouvem a palavra, ministrada a palavra, as pessoas recebem visita na casa, mas não querem mudança. Então continuam sendo dominadas pelo pecado, continuam sendo dominadas por aquilo que deveriam dominar. Mas aqui a palavra de Deus diz que é escolha. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aquelas 5 mulheres loucas foram dominadas por algo que eu não sei o que é e a Bíblia não relata. Mas aquilo que as dominou fez com que elas não estivessem preparadas no momento que o noivo chegou. E a palavra em Romanos 14:12 diz: assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então não permita que nada nem ninguém te afaste daquilo que o Senhor tem para a tua vida e do propósito que Ele tem. Não tarde em tomar uma decisão na tua vida espiritual, se justificando porque você está preocupado com uma outra pessoa. Essa justificativa, nós vamos ver qual é o resultado. Uma outra lição que eu aprendo é que a preparação antecede a chegada do noivo. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Vamos ler juntos? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. As imprudentes ou as loucas já estavam com suas lâmpadas apagadas. E somente quando o noivo chega é que elas saem procurando azeite. E enquanto isso, aquelas que estavam com as lâmpadas acesas, preparadas e prontas, entram com o noivo para as bodas. E a porta se fecha. A oportunidade acaba. Eu fico pensando, que triste é estar do lado de dentro, a porta fechada, as pessoas batendo como no tempo de Noé, e você não podendo abrir aquela porta. Diz a palavra de Deus que na época de Noé, quando ele dizia que cairia um grande dilúvio, ninguém acreditava e zombavam dele. Mas diz que depois que entrou o último casal de macho e fêmea de animais, a porta se fechou do lado de fora e ninguém mais conseguiu abrir a porta da arca, então veio o dilúvio. E tudo que estava fora da arca foi destruído. Toda a preparação, irmãos, para este grande advento que vai acontecer, que é diferente de todos os outros adventos que nós já fomos convidados. Às vezes você pega notícias em jornal, nas redes sociais, e você se depara com algumas manchetes assim:
A noiva chegou no altar e ali no altar ela não aceitou se casar. Ou o noivo não foi, não compareceu, a cerimônia não aconteceu. Ou alguém se levantou durante a cerimônia e aí a cerimônia acabou também não se consumando. Ou após o casamento não houve a consumação e o casamento foi anulado. Talvez você tenha essa concepção de que este casamento e essa volta do noivo poderá não acontecer. Mas eu quero dizer para você que na Bíblia diz que ele vai voltar. E a Bíblia não mente, ela é imutável. E nada fará com que este noivo se atrase, se adiante ou não venha. Então nós precisamos estar preparados. Então toda a preparação vem pela decisão individual de colocar em prática diariamente tudo o que aprendemos. Então, como é que me preparo, pastora? Eu quero estar com a minha lamparina acesa para quando o noivo voltar. Eu quero estar no momento certo, na hora certa, da maneira certa, quando Jesus voltar. Como é que me preparo? Então, aqui você vai aprender. Toda preparação vem pela decisão individual. Ninguém pode decidir por você. Se eu pudesse decidir, eu faria uma lista imensa de nomes de pessoas que eu diria, eu quero que essas pessoas possam ir para o céu. Mas não depende de mim. Eu posso fazer esta lista e orar por essas pessoas todos os dias. Eu posso pregar a palavra, eu posso orar na casa, eu posso levar a Bíblia, eu posso evangelizar. Isso eu posso e compete a nós fazer como igreja. Mas a decisão de estar preparado para aquele grande dia, ela é individual. Então compete a você essa escolha. A sua preparação vem pela decisão de você colocar em prática diariamente tudo aquilo que você tem aprendido. Seja pela leitura da Bíblia, pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, pelo devocional e pela ação do Espírito Santo, porque é Ele que te convence do pecado e aquilo que você deve deixar e abandonar. É uma decisão de quem? Minha. Vire para quem está do teu lado e diga, eu decido sobre a minha salvação. Quem decide? De quem é a escolha? Quem deve estar preparado? Quem deve se preparar? Eu. Por mais que você ame o seu cônjuge, por mais que eu ame as minhas filhas, os meus genros, cada um de nós vai ter que prestar contas individualmente diante do Senhor, por tudo aquilo que fizermos ou deixarmos de fazer. Então, nossa salvação, ela é individual. A palavra de Deus diz que podem dois estar dormindo na mesma cama, um vai e outro fica. Dois estarem lá no campo, um vai e outro fica. Por quê? Porque um fez uma escolha certa e o outro não fez. Então, olha o que diz Linda Bartle. O óleo da preparação é individual e não pode ser compartilhado. Ao adicionarmos óleo à nossa lâmpada espiritual, de modo consistente e diligente, gota a gota, ao fazer coisas pequenas e simples, teremos nossa lâmpada preparada e acesa, com surpreendente preparação. Todos os dias você precisa reabastecer a sua lâmpada. E eu pergunto, como está o teu nível de óleo? Como está o teu nível de azeite? Talvez para os homens esta imagem seja muito fácil. Fiquei me lembrando que o motor de carro pode fundir, não é verdade? Se faltar, óleo. Você também espiritualmente pode fundir se te faltar azeite. E a pergunta que eu te faço é, como está o teu nível de azeite? E aí eu dizia, Senhor, mas como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Não existe nada que eu possa colocar em mim para medir este nível. E o Senhor dizia, não, tem sim. Abre Mateus 24, 12 e 13 que eu vou te dizer como é que está. Como é que você vai medir o teu nível de óleo e de azeite? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe qual é o medidor? O amor. Como é que está o teu nível de amor? Os 2 mandamentos resumem todos os outros.
Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Vamos juntos? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. E eu pergunto, como está o teu nível de azeite? Como é que está a tua lamparina? Ela está queimando de amor? Ela está ardendo de amor? Ela está iluminando aqueles que estão em trevas? Dói em você saber que alguém morreu e foi para o inferno? Ou você acha que todos que estão morrendo estão indo para o céu? Eu acho bonito até velório. Porque você olha para a pessoa ali, você sabe da história que a pessoa teve, você sabe a vida que ela teve totalmente regressa, uma vida totalmente longe dos caminhos do Senhor. E aí todos dizem assim, mas ele foi para Deus. Não vai para Deus, não. Nós gostaríamos que todos fossem para Deus. Mas só vai voltar para o Criador, aquele que o reconheceu como Pai e viveu uma vida para fazer a vontade dele. Não tem jeito. Nós gostaríamos que todos fossem salvos. Jesus morreu naquela cruz para que todos tivessem a mesma oportunidade, como aquelas 10 virgens tiveram a oportunidade de estar preparadas aguardando o noivo. Mas através desta parábola nós estamos entendendo que apenas 50% estavam preparadas na posição que deviam estar quando o noivo chegou. Então nós temos que olhar para a nossa vida espiritual como se Jesus fosse voltar já, agora. Abre e fecha os teus olhos para ver como é rápido. Isso você faz todo o tempo, você nem percebe, porque você já está no automático. Isso é inconsciente. E diz que Jesus vai voltar exatamente nesse abrir e fechar de olhos. E a palavra de Deus diz que naquele dia, depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Aquelas mulheres que não estavam preparadas não puderam entrar nas bodas. O noivo diz, não conheço vocês. Não tenho relacionamento com vocês. Vocês não têm nada em comum comigo. Não bastava a religiosidade, não bastava elas estarem puras se guardando, não bastava. Elas precisavam ter um atributo chamado luz acesa. E diz nessa palavra que, naquele dia, elas chamaram o Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele diz, eu não conheço vocês. O nosso tempo é limitado, está se esgotando. E diz a palavra de Deus, finalizando esta parábola, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Muitos homens e mulheres já deram datas e não aconteceu. Muitos homens e mulheres em nome de Deus já deram datas para quando Jesus voltaria. E eles mentiram. Porque a Bíblia não diz o dia nem a hora, mas diz que nós temos que vigiar e saber que ele virá como um ladrão e que ele vai voltar, mas que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Apocalipse 16:15 diz, eis que venho como vem o assaltante. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá que correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Por quê? Aquelas mulheres foram envergonhadas. Elas não estavam preparadas. Todos podiam ver nelas talvez a característica de uma mulher pura. Mas quando o noivo chegou, disse, você não é digna de entrar comigo nas bodas. Isso não é o suficiente. E trazendo para os nossos dias atuais, não basta vir na igreja, não basta servir nos ministérios, não basta andar com uma Bíblia, não basta. O que o Senhor quer ver é se existe óleo de unção dentro de nós, se a nossa comunhão com o Espírito Santo, ela de fato está acontecendo. Então ele diz aqui, bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta. Não podemos dormir.
O nosso objetivo de vir no domingo à noite na igreja não é para que nós venhamos ganhar coisas nessa terra. Isso vai acontecer fruto do teu trabalho e fruto da fidelidade de Deus e da tua fidelidade. Você tem que vir para ouvir a palavra e para sair daqui todas as vezes dizer: Senhor, onde eu aplico essa palavra agora na minha vida? O que o Senhor quer que eu mude através desta palavra? Por quais caminhos eu tenho andado que não te agradam e eu preciso endireitar esses caminhos? O que eu tenho que deixar, Senhor? O que eu tenho que renunciar? Nessa semana nós estávamos conversando e eu dizia: a vida cristã é uma vida de renúncia. Se alguém disse que você vindo para Jesus seria tudo fácil, eu quero te dizer, nada será fácil andando com Jesus, será muito trabalhoso, mas existe recompensa. A porta é estreita. O caminho é largo, mas a porta é estreita. A porta não passou por reformas. Ela continua estreita. A Bíblia não mudou. O problema é que não se fala mais da volta de Jesus. Não se ensina mais que Jesus vai voltar. E as pessoas ficam então só buscando as coisas para esta terra. Só ficam preocupadas com aquilo que é dessa terra, com aquilo que é terreno, corruptível, que a traça vai devorar, que a ferrugem vai devorar. Então a porta não passou por reformas e ela continua sendo estreita. E sendo estreita, Lucas 13, 24 diz para nós: esforcem-se, vamos juntos as mulheres, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Homens, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. É preciso esforço, é preciso dedicação. É preciso vida no altar. É preciso comunhão com o Espírito Santo. É preciso tomar a decisão todos os domingos de vir para ouvir a palavra de Deus. É preciso decidir todos os dias ler a palavra, meditar na palavra, ter comunhão com o Espírito Santo. Este é o esforço. Porque o sacrifício já foi feito na cruz. Então não diga: eu faço sacrifícios. Sacrifício Jesus já fez e Ele dispensa o nosso. O que Ele nos alerta é que nós devemos fazer esforço. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Eu não sei no seu coração, quando uma palavra dessas é liberada, quando o Senhor diz que você deve se esforçar para entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar entrar e não conseguirão. Eu não sei o que vem no teu coração quando o Senhor diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem um dia e nem a hora. Quando Ele diz que Ele virá como um assaltante e que nós devemos nos manter alertas e as nossas vestes preparadas para que a nossa vergonha não seja exposta. Eu não sei o que vem no teu coração quando o Senhor diz para você: olha para você e veja qual é o teu nível de amor. O que vem no meu coração é uma eterna gratidão. Gratidão porque o Senhor, quando libera uma palavra dessas, é porque Ele nos ama. E Ele nos quer por toda a eternidade junto dEle. Então Ele vem e diz assim: oi, presta atenção, o noivo está chegando. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Para muitos que caminhavam conosco, Ele já voltou. Mas nós continuamos aqui, trilhando o mesmo caminho que muitas dessas pessoas trilharam, porque nós cremos naquele reencontro. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão para uma vida imortal. Essa é a nossa expectativa. Eu não sei se aquilo que te prende mais está na terra ou está no céu. Eu não sei se aquilo que você mais almeja está na terra ou está no céu. Eu fico pensando como são as ruas de ouro. Como são os muros de jaspe. Eu fico pensando como é que vai ser a eternidade toda conversando com Jesus. Colocando as mãos nos furos das suas mãos.
Eu fico imaginando como é que vai ser ouvindo os anjos o tempo todo dizendo santo, 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 adorando, adorando, adorando ao Senhor. Eu fico imaginando como que é o céu. E eu anseio ir para lá. Muito mais do que coisas desta terra. O meu coração se alegra em saber que Jesus em breve vai voltar. Não tenho medo. Tenho total tranquilidade. E a pergunta que eu te faço é, e você? Você espera por Jesus? Você quer que Ele volte? Você é aquele que está anunciando como Noé? Ei, Jesus está voltando, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Você é aquele que tem se preocupado em manter a tua lâmpada acesa, para que quando aqueles que estão em trevas olharem para você, ver Cristo em você? Ou você não está nem aí preocupado com a tua vida e nem com a vida daqueles que te observam? A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Existem pessoas o tempo todo te observando. A nossa lâmpada não pode brilhar dentro da igreja. Porque isso é fácil. A nossa lâmpada tem que brilhar quando saímos daquele portão lá fora. Quando você estiver com os teus parentes, quando você estiver com os teus amigos, quando você estiver na tua casa, quando você estiver na tua intimidade, quando ninguém estiver lá, tua lâmpada tem que estar acesa e brilhando. Jesus vai voltar, e talvez não seja num culto de domingo. Talvez seja numa terça-feira, e eu te pergunto, numa terça-feira, onde você tem frequentado, onde você tem ido? Em que roda você tem sentado? Talvez Jesus chegue, não no café da manhã, talvez Ele chegue mais à noitinha. O que Ele vai encontrar na tua mesa? Quem estará sentado com você à tua mesa? Em que mesa você estará sentado? Talvez Jesus não volte numa santa ceia. Quando nós estamos sentados na frente de um memorial que representa a morte e a ressurreição de Cristo. Talvez Ele chegue num outro dia. E eu te pergunto, como é que Ele vai te encontrar? Como é que estarão as tuas vestes? Limpas ou rasgadas? Limpas ou sujas pelo pecado? É noite de nós olharmos para nós mesmos. A palavra de Deus diz que na noite de Santa Ceia nós não devemos tocar no pão e nem tomar do suco de uva, sem antes nos examinar a nós mesmos, porque todas as vezes que fazemos isso e não olhamos para nós, trazemos para nós condenação, e por isso que muitos na igreja dormem. Sabe por que muitos dormem? Porque estão imaginando que o noivo não vai voltar mais, porque já ouvem há anos e há anos, há anos que Jesus vai voltar e Ele não voltou. Eu quero dizer para você que Ele nunca esteve tão perto como Ele está agora. E oxalá Ele venha e volte nesses dias. Que o arrebatamento aconteça. Que os nossos netos, os nossos filhos não tenham contato com o pecado e com o mundo. Oxalá todos que andam conosco possam ser salvos. Ou tenham a oportunidade de entregar a vida a Jesus, porque um dia nós falamos do amor de Deus. Eu pergunto, você tem falado do amor de Jesus? Você tem convidado pessoas para que venham ouvir a palavra de salvação e tenham uma chance de entregarem a vida para Jesus e serem salvas e entrarem por aquela porta estreita? Jesus não vai fazer a tua parte. Quem convence é Ele, mas quem fala é você. E através de você, Ele ministra.